Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. Segundo uma pesquisa realizada pela Climate Bonds Initiative, a emissão de títulos verdes no mundo passou de 848 milhões de dólares para mais de 10 bilhões e 800 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Para falar mais sobre este assunto e entender o que são os títulos verdes, nós convidamos para o AgroMais Entrevista de hoje a Leísa Souza, ela que é representante da Climate Bonds Initiative, a empresa certificadora que agora vai conversar conosco. Leísa, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroMais Entrevista, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, Leandro, pelo convite, é um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho mais do Títulos Verdes e como isso está chegando, né, para o nosso agro. Ô Leísa, deixa eu te fazer uma primeira pergunta para a gente começar, na verdade, definindo do que se trata, para as pessoas, na verdade, compreenderem que quem está tendo contato com esse assunto pela primeira vez. Eu queria que você explicasse para a gente o que são títulos verdes, como eles, na verdade, são emitidos, são mecanismos do setor financeiro, é isso? Não, excelente pergunta. Então, os títulos verdes, eles nada mais são que, na verdade, um rótulo numa operação financeira e ele vai indicar o quê, né? Para onde o recurso está sendo destinado. Então, se eu olho uma operação normal de dívida e trazendo para o agro, por exemplo, que a gente tem visto muito CRA, ele vai ser uma etapa adicional em relação a um CRA tradicional, só que ele vai sinalizar para onde que o recurso está indo. Então, ele está indo para projetos e ativos elegíveis. Então, ele é um sinalizador para o investidor que está buscando esse tipo de título, que, né, esse projeto realmente tem esse impacto ambiental. Só para a gente explicar um pouquinho melhor, como é que é feito isso? Quem, na verdade, pode emitir esses títulos? Como é que é feita essa relação no mercado com o investidor? Quem faz essa ponte? Existem várias formas, né, de se emitir títulos verdes. Então, né, a gente tem Climate Bonds no nome porque os primeiros títulos emitidos foram bonds, mas hoje a gente vê, né, inúmeros títulos sendo rotulados, e aqui, se a gente olhar o mercado brasileiro, né, a gente tem CRA, a gente tem CRI, debentures sendo rotulados. Então, o processo, ele é um processo normal. Então, né, eu até brinco que, né, é inovador, porque a destinação do recurso está bem clara para onde está indo, mas todo o processo, ele segue os padrões normais. Então, não é algo que vai ser muito desconhecido em relação a como isso é feito. Então, trazendo, né, para a realidade do agro, eu pegando um CRA, eu tenho, né, ali a securitizadora que vai fazer esse papel, né, conectando aí o produtor com o investidor. Uhum. E eles, na verdade, são emitidos para financiar projetos, né? A gente está falando de títulos verdes, projetos que digam respeito à economia verde. Quais são as prioridades hoje? Como o mercado está enxergando esses mecanismos e essa relação entre o mercado financeiro e a economia verde, a economia de preservação ambiental? Como é que tem sido trabalhada essa questão? Então, né, os títulos verdes, eles acabam entrando aí, né, como uma alternativa de financiamento e dentro dessa agenda mais ampla realmente de financiamento climático, né? Então, quando a gente está falando de um título verde, a gente está falando desse ganho, né, ambiental. Então, são projetos e ativos elegíveis, e eu acho que, na grande parte, a grande pergunta é o que entra aí, né? O que se enquadra dentro de uma operação verde? E esse é o papel da CBI. A gente foi criado lá em 2009 e a gente fez a primeira taxonomia verde, que traz o quê, né? É uma sinalização tanto para emissores quanto investidores de que áreas podem se beneficiar. Então, olhando para a categoria, né, de uso da terra, onde entra agricultura, setor florestal, a gente tem ativos e projetos. Então, pensando aqui em agricultura, toda essa questão de plantio direto, de insumo, compra de terra, práticas de baixo carbono, integração lavoura, pecuária, floresta. Tudo isso se enquadra dentro de projetos e ativos que são elegíveis, e a gente traz as métricas e critérios que precisam ser cumpridos aí. A gente pode entrar, né, em quais são um pouquinho mais tarde. Dentro também de outro, né, elemento aí, a gente tem a parte de energia renovável, que também, né, é uma realidade para o agro. Então, energia solar, a parte de biocombustíveis, a gente também tem critérios e isso entra dentro da taxonomia. Então, uma primeira etapa, né, em relação ao que se enquadra como verde é você olhar essa taxonomia, e também existem outras diretrizes de mercado, né, além da taxonomia da CBI, que são, né, os princípios de títulos verdes do ICMA, que é a Associação Internacional de Mercado de Capitais, que vai trazer
também um pouco mais dessas áreas e o processo em relação à rotulagem verde. Então, né, isso é muito importante em relação à rotulagem e como que você rotula e o que você inclui dentro dessa operação. Uhum. Então, exatamente essa era a pergunta. Eu queria saber quais são os critérios, efetivamente, porque, pelo que eu compreendi, vocês fazem um levantamento daqueles projetos que são efetivamente enquadráveis dentro dos títulos verdes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre títulos sociais, títulos sustentáveis, etc. Mais especificamente sobre os títulos verdes. Pelo que eu compreendi, vocês fazem um mapeamento dos principais potenciais e, a partir daí, oferecem ou dinamizam esses investimentos ou esses projetos que estão, muitas vezes, até mesmo desconhecidos pelos próprios proprietários, né? Ou até mesmo quem tem o potencial de poder fazer esse investimento. É isso? Isso, então, até falando um pouquinho da atuação da CBI nesse mercado e né, quem somos e por que estamos aqui e o nosso trabalho. Então, tem 3 frentes, né? Então, aqui o meu papel muito é desenvolver e trazer, né, para o mercado brasileiro, né, o que são os títulos verdes, como que você rotula um título, e existem, né, certificação e também uma opinião de segunda parte. Então, existem 2 formas de rotular um título, o que se enquadra como elegível, qual que é o processo, né, de você realmente ter um título rotulado como verde, e aí você tinha mencionado também, né, Leandro, o social e o sustentável, que seguem um processo similar e a gente entra nisso. Então, a outra parte que a CBI faz é coordenar critérios. Então, como eu mencionei, a gente tem a taxonomia e dentro da nossa taxonomia a gente coordena a criação de critérios setoriais, que é a base do nosso sistema de certificação, que hoje é a única certificação que existe no mundo para títulos verdes. E quando a gente olha os rótulos temáticos também, a única certificação hoje é para rótulo, né, para um título verde. A gente ainda não tem uma certificação para social, a gente não tem uma certificação para sustentabilidade, né? O que acontece é uma rotulagem via opinião de segunda parte, que na sigla no mercado a gente chama de SPO. Uhum. Então, dentro, né, dessa parte de critérios, a gente tem setores específicos, então a agricultura é um desses setores e pecuária também, e bioenergia e o setor florestal, né, pensando no agro e até nas oportunidades que a gente traz nesse relatório. Então, né, essa parte de certificação e a outra parte é trazer esses dados de mercado para informar, né, qual que é a destinação do recurso, então onde que esse recurso está indo, quem que está emitindo, quais são os instrumentos que estão sendo rotulados, quais são os desafios, né, ou como destravar um pouquinho esse mercado. Então tem uma outra parte também de inteligência de mercado que a gente fala, que a gente analisa todos os dados e a gente tem a nossa base de dados também, tanto para títulos verdes, a gente ampliou, né, no ano passado também, olhando para títulos sustentáveis e também para títulos sociais. Eu queria falar sobre os setores que fazem esses investimentos. Neste momento aqui no Brasil, você me disse que o setor de papel e celulose é o que mais tem feito esse investimento, ou pelo menos foi isso que eu consegui perceber da própria pesquisa. Eu estou correto? Quer dizer, por que o setor agro não tem enxergado este mercado dos títulos verdes como ou pelo menos com maior volume, vamos dizer assim? Tem, dentro do setor de uso da terra, né, as papeleiras, elas realmente têm liderado. Então, dentro do estudo que a gente fez, né, a gente traz esse panorama do mercado de dívida sustentável, então olhando o verde, o sustentável e o social. E aí, se a gente olha, né, dentro dessa categoria verde, que aí representa 84%, né, desse mercado, a gente vê que energia renovável lidera muito, né, a destinação dos recursos, então a gente está falando algo em torno de 45%, e claro, liderado aí, né, pelas, né, projetos e emissões de eólica e solar. E aí, quando a gente olha a categoria de uso da terra, que hoje está em 27%, mas isso, né, diminuiu um pouquinho do ano passado para cá, mas mais porque a gente teve outras emissões. Então, a gente vê um aumento aí no setor de água e transporte. Dentro, né, desses 27%, as papeleiras, elas acabam. Então, isso é muito também porque são empresas grandes que já acessam o mercado de capitais, então elas conseguiram vir a mercado. E o agro, eu acho que a gente tem, né, aí os médios produtores também e empresas médias que têm esse acesso, mas que precisam ainda, e até ano passado também, acho que um ponto válido a se levantar também, até o ano passado a gente não tinha, né, um critério da Climate Bonds Initiative em relação ao que era elegível para a agricultura. E os nossos critérios, a taxonomia, eles acabam sendo utilizados como melhor prática de mercado. Então, né, com isso, e até para setores que
que precisam um pouco mais, que não são tão simples, digamos assim, quanto a eólica e solar em relação ao enquadramento verde, né, esse direcionamento. Então, com esse direcionamento, a gente vê esse crescimento no mercado, a gente tem uma clareza a mais, né? O mercado tem essa clareza do que se enquadra, então isso é muito importante, e tem toda essa questão também do mercado de capitais ser algo relativamente novo, né, para o agro, e começar a olhar. Então, quando a gente começa esse trabalho aqui no Brasil, digamos, a gente está olhando, e na verdade para o agro, olhando os títulos do agro, que todos podem ser rotulados como verde, como que a gente faz essa rotulagem até para as empresas começarem a acessar esse mercado. Então, por isso a gente começa a ver também, em relação ao agro e aos instrumentos que estão sendo rotulados, essa predominância do CRA. Você tocou num ponto, quer dizer, você tocou em vários pontos muito importantes, mas esse é bem significativo. Você diz, bom, as empresas de celulose são empresas grandes, a gente sabe que são muitas vezes multinacionais, né? A maioria das vezes, inclusive, multinacionais, que têm acesso aos mecanismos financeiros, quer dizer, eles têm maior familiaridade com isso. O que não acontece muitas vezes com o produtor, que agora começa a enxergar, principalmente o médio e o pequeno produtor, começam a enxergar o mercado de capitais, o mercado financeiro, como um instrumento importante de financiamento dos seus próprios projetos. Então, eu te pergunto, quer dizer, para a expansão desse mercado até os pequenos e médios produtores, quais os caminhos que deveriam ser feitos para que, de fato, ele tivesse maior familiaridade com esses mecanismos? Muitas vezes o produtor olha para o banco e já enxerga o banco não como um inimigo, mas muitas vezes não como um grande aliado, porque naturalmente a gente sabe que o mercado financeiro ele pratica aí taxas de mercado que muitas vezes não são nem um pouco civilizadas, né, para o produtor rural. Então eu te pergunto, nesse sentido, como aproximar o médio produtor, e se é possível de fato fazer isso, o médio e o pequeno produtor desses mecanismos econômicos financeiros que a gente tem hoje, que são tão importantes para o financiamento não só para uma agricultura sustentável, mas também para a própria dinamização do mercado do pequeno e médio produtor? Não, excelente pergunta. Eu acho que muito é esse mecanismo de agregação, então, né, eu sempre reitero e bato muito nessa questão, né, do CRA, porque eu acho que você consegue juntar, né, diversos produtores e criar isso, né, estruturar e ter esse papel da securitizadora é muito importante em relação a trazer, né, o produtor e levar isso, né, realmente fazer essa conexão, né, com os investidores. Então, é muito importante. Para o pequeno, né, a gente vê também uma oportunidade em relação, né, ao cooperativismo, mas isso é algo que ainda precisa ser feito, explorado. Então, né, o que a gente vê hoje no mercado, e aí eu acho que, né, voltando aí em relação ao estudo e aos dados, né, trazer um pouco dessa informação do que está sendo feito e a gente também identificar o que precisa ser feito. E ainda, né, eu acho que o mercado começa, claro, muito com as grandes entrando para mostrar, olha, é possível, assim que se faz. Agora a gente vê também, né, essa parcela de médios, então a gente tem aí o CRA da Rizoma, da SLC Agrícola, né, o menor da Taboa, mas foi, né, na verdade, sustentável, mas que tem um componente verde também, vindo ao mercado, e outros, né, mais recentemente a gente teve, né, o CRA da Produzindo Certo, que começa a trazer, olhar realmente, né, para o médio e trazer as finanças sustentáveis para o médio e para o pequeno também. Então, eu acho que, né, daqui para frente, eu espero que ano que vem, quando a gente publicar o relatório atualizado, a gente já consiga também colocar isso, né, como esse financiamento está chegando aí para o médio e para o pequeno. A gente sabe que é um desafio, mas aos poucos isso está chegando, e parte é muito falar, né, de como rotular, do que precisa fazer, como que você enquadra, né, esses projetos ativos, que a gente sabe que muitas vezes os produtores fazem, mas não sabem, né, que poderia se enquadrar dentro de uma operação verde. Então, acho que todo esse trabalho de sensibilização de mercado e trazer as informações é extremamente importante para a gente realmente ver esse mercado chegar aí para o médio e para o pequeno. Então, só para a gente dar um exemplo concreto, Leisa, me fala um pouquinho, por exemplo, dos projetos que poderiam ser enquadrados concretamente, por exemplo, alguém que... Porque a gente sabe que os títulos eles podem ser emitidos para o financiamento tanto de novos projetos quanto de projetos que já estão em andamento. Há uma diferença, antes da gente entrar nessa primeira pergunta que eu fiz, há uma diferença de tratamento entre novos projetos e projetos já em andamento? Olha, a questão de financiamento ou refinanciamento, eu acho que às vezes você começar um projeto do zero, você já consegue dar esse enquadramento mais fácil em relação a realmente montar algo que já está, né, completamente fechado aí, mas não tem uma preferência ou um tratamento preferencial em relação a ser financiamento ou refinanciamento.
Então, né, eu acho que a parte de enquadramento e como, né, projeto elegível é o mais importante. Em relação, eu acho que trazendo para a realidade e trazendo para o que já foi visto, né, no mercado e o que está sendo financiado, que foi grande, né, o grande objetivo também desse estudo, em trazer, então, por exemplo, o CRADA Rizoma, a gente tem aí, né, toda essa parte de maquinário foi incluída, então acho que é importante dizer, né, o que entra dentro de uma operação verde. Então, quando a gente olha até o critério da CBI, a gente reconhece toda essa questão de insumos, né? Então, tanto CAPEX quanto OPEX entram aí, né? Muito quando a gente começou a conversar, muitas pessoas falavam, olha, precisa de capital de giro, precisa de investimento, então tudo isso é possível dentro de uma operação verde. Então, o que a gente viu aí, né, por exemplo, na operação da Rizoma? A parte de armazenagem, a parte de compra de maquinário, toda a parte de agricultura regenerativa, então práticas de baixo carbono que vão aumentar aí a produtividade no campo e a produtividade em relação, né, à propriedade. Toda a parte de irrigação também foi incluída. Então, né, tem coisas que a pessoa pode até perguntar, mas isso, né, a gente já faz, se enquadra sim. Então, acho que o verde ele vem monetizar muito das boas práticas que já estão sendo feitas. E aí tem esse outro enquadramento de projetos que poderiam ser financiados também, estão trazendo um pouco para essa realidade, né, da integração lavoura, pecuária, floresta, que é super importante para todas as práticas de manejo, de bem-estar animal, tudo isso se enquadra aí dentro, toda a parte de produção, né, de baixo carbono aí, isso se enquadraria. Então, plantio direto, fixação, né, de nitrogênio, tudo isso se enquadra dentro de uma operação verde. Então, outras práticas também, e inclusive produtos e serviços. Então, a gente também teve um CRA verde, certificado da Solinfitec, que está olhando também muito para essa questão de agricultura, de precisão, digitalização, de trazer, né, todas essas informações de como fazer, né, ter um aumento de produtividade e trazer esses produtos e serviços também para o pequeno e para o médio. Então, se você está pensando nisso, né, pode entrar outros produtos e serviços que vão também beneficiar o agricultor em relação a implementar essas práticas, fazer monitoramento, a parte de assistência técnica também em relação a essas práticas, tudo isso é elegível. E aí, né, eu reitero aqui também, olhem, né, o critério de agricultura, olhem, né, as especificações, porque claro que é importante, né, a gente sempre traz essas oportunidades, mas também é muito importante olhar um pouco esses requisitos. E aí, reiterando aqui de novo, né, essa questão de uma data de corte de desmatamento, que é a nossa 1º de janeiro de 2010, a lista de melhores práticas de agricultura, que entra manejo de solo, manejo de biomassa, energia, entre outros. Então, tudo isso a gente pode trazer também em mais detalhe. A lista é extensa, então estou tentando resumir aqui um pouquinho para vocês. Não, claro, acho que ficou claro. Um outro dado que saiu na pesquisa é que 27% das emissões são de títulos verdes e 33% do total de títulos sustentáveis. Qual a diferença entre um e outro? Não, excelente. Então, o título verde é onde eu tenho 100% da destinação indo para projetos e ativos com esse ganho ambiental. Quando eu falo de um título sustentável, além do ambiental, eu tenho a parte social. Então, entra e ele se transforma num título sustentável. Então, né, o ambiental e o social juntos. Leisa, interessante essa sua observação. Tem uma pequena diferença, né? É muito sutil, mas tem uma diferença bem significativa. Tem uma diferença, e o processo, a gente sempre fala, ele é similar em relação, né? Então, aquele processo que eu falei, né? As 4 etapas. Então, se eu pego só um título social, ele vai seguir o mesmo passo a passo em relação, né, ao que precisa. Então, precisa também, né, de ter um uso do recurso bem direcionado em relação, né, quais são os projetos, como foram feitas a seleção, e a gente tem, né, o ICMA novamente trazendo, né, os princípios para esse tipo de título. Então, a alocação dos recursos e também o relato anual. E aí, dentro disso, a gente tem áreas um pouco mais amplas, como geração de emprego, toda a parte de infraestrutura básica. Então, entram temas mais amplos e eles não se excluem. Então, se a gente olha para o agro, a gente sabe que tem um impacto social. Se eu estou olhando para a infraestrutura básica, se eu estou olhando para saneamento, se eu estou olhando para moradia social, tudo isso também, né, tem componentes verdes. Então, o sustentável, ele traz esses dois juntos. E aí, o social, claro que a gente olha mais para o impacto social. Então, é muito o foco que o emissor quer dar, e aí também, né, o foco que o investidor está buscando em relação a esses diferentes rótulos. Então, né, o rótulo ele sinaliza qual que é a destinação daquele recurso. Leis, a gente percebe que muitas vezes o mercado, quer dizer, muitas vezes não, o mercado ele se move de acordo com as exigências
dos consumidores. E a gente tem percebido que é cada vez maior a preocupação do consumidor em relação às boas práticas na produção daquele produto que no final das contas ele acaba pegando lá na gôndola do supermercado. E aí surgem esses mecanismos financeiros exatamente na esteira desta exigência do consumidor em relação às boas práticas sociais, ambientais, de sustentabilidade, de melhores tratos com os animais, por exemplo. Você diria que, fazendo uma visão mais conjuntural, assim, uma análise mais conjuntural, que o caminho efetivamente para quem quiser se manter no mercado é justamente partir para essa questão da observação das boas práticas, tanto ambientais quanto nas relações sociais? Quer dizer, na medida em que o público acaba ficando mais exigente, não há como o produtor rural, a gente está falando aqui especificamente do produtor rural, fugir dessa questão? Olha, eu acho que o trabalho realmente é isso, né? O que a gente vê, né? Que o verde, ele vai, daqui a pouco, né? Assim, a gente nem vai mais falar de tantos rótulos, porque vai ser a forma de financiamento. Então, só vai conseguir financiamento quem realmente tiver, né? Toda a parte ambiental, social e até de governança, né? Então, pegar aquelas sopas de letras, né? Do ESG aqui. Então, é uma parte importante em relação a como você vai acessar financiamento. Então, é muito importante, a gente sabe, e aí até pegando, né, essa conexão, né, com a certificação. Então, o rótulo verde, né, até a certificação da CBI, também a gente está sinalizando ali, né, para o investidor exatamente um processo e para onde está indo, né, essa destinação do recurso. E aí trazendo também para o agro em relação a todas as certificações e que a gente sabe que os produtores eles precisam fazer e colocar isso também, né, dependendo da certificação. Então, se você está olhando, né, se você é um produtor que você quer um RTRS ou uma certificação de bem-estar animal também, né, isso pode entrar dentro de uma operação verde em relação a fazer essa adequação, e você ter já essas certificações também ajuda no processo em relação a você conseguir, né, emitir um título verde. Então, eu diria que, né, se você já fez esse dever e você já tem isso, né, você sai um pouco à frente em relação a acessar esse mercado. Leisa, rapidinho, a gente está se encaminhando já para o final, temos acho que mais ou menos uns 2 minutos. É isso, né, diretor? 2 minutos, né? A gente sabe, por exemplo, que a emissão de títulos ela pode ser público, também pode ser privado, né? A gente acompanha mais a emissão de títulos públicos para o financiamento da dívida pública. E aí você me disse que a média é entre 5 e 10 anos. Com relação à emissão de títulos públicos, em geral, você tem o lastro do próprio Tesouro Nacional. Na emissão de títulos privados, aonde está esse lastro? O lastro dos títulos, ele vai variar, então, né, trazendo um pouco, né, aí pro agro, a gente tem, né, as CPRs, então tem, né, enfim, um lastro aí, e é um lastro tradicional, então a gente consegue, e 5 e 10 anos é a média, né, mas a gente consegue ver essa flexibilidade também de você ampliar, né, essa duração. Então a duração realmente vai, e um dos benefícios que a gente coloca, né, para o emissor é essa questão de você conseguir até casar um pouco a emissão do título em relação à duração do projeto e ativo. Então isso pode ser casado, sim. Então, dentro, né, do que a gente observa, e pegando as operações menores e pegando CRA, às vezes até uma duração de 3, mas a média, né, desses projetos a gente vê realmente, né, 5 e 10. Mas, e até você mencionou nessa questão do tesouro, o que a gente vê também de movimento, e a gente até coloca numa das recomendações, e a gente vê esse movimento chegando para a América Latina, é a emissão de títulos soberanos. Então, um governo ele também pode emitir um título, e aí você vai estar falando de uma duração maior, e pegar e direcionar esses recursos para projetos específicos e programas específicos. Aqui na região, a gente teve o Chile emitindo um título soberano, onde o governo, né, ele acessou, claro, né, foi o emissor e direcionou para projetos específicos, e ali foi para a parte de transporte, mas você consegue fazer isso também. Então, só voltando para aquela pergunta que você falou, quem que pode emitir, né, um título verde? A gente vê vários emissores, né, desde instituições financeiras, produtores, governos. Então, né, se você emite dívida e você está buscando financiamento, né, dentro desse enquadramento que eu expliquei em relação ao verde, você consegue emitir um título aí rotulado. Até porque o título ele é uma dívida, né? Então vai ter que ser honrado. Exato. Posteriormente, então tem que ter todo esse cuidado, todo esse lastro
para que, de fato, se tenha a garantia, a seriedade necessária para operar no mercado de tamanha importância e tanto significado como é o mercado financeiro na relação com o setor agrícola que a gente conhece hoje, setor agropecuário, que é simplesmente quem está puxando hoje o desenvolvimento da economia brasileira. Leísa, muito obrigado pela gentileza, foi um prazer enorme ter falado com você, eu acho que ficou bem esclarecido aqui e a importância aí da emissão, da participação do produtor rural cada vez mais na emissão de títulos verdes. Não, foi um prazer estar aqui, a gente fica à disposição e com certeza eu acho que é o setor que a gente vê com maior potencial em relação ao Brasil em emissões de títulos verdes, então eu espero compartilhar cada vez mais, né, esse crescimento exponencial que a gente tem visto no mercado. Obrigada. Contamos com o seu conhecimento, Leísa, foi um prazer falar com você. Até mais. Prazer, até mais. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e até mais. A gente se vê. Tchau.